Olá, tudo bem? Eu fiz um vídeo, fiz uma série de vídeos para ajudar um pouquinho vocês no momento de estudo, para que vocês possam, após as nossas aulas, rever o conteúdo que foi trabalhado. São vídeos rápidos, que lembram, um pouquinho vocês, relembram um pouquinho vocês as aulas, mas a minha dica é: acessem todo este material também na internet. Resolvam os exercícios novamente, vejam questões de concursos passados, para que vocês possam galgar aí com sucesso esse sonho de vocês, ok? Na aula de hoje, a nossa aula de número 1, nós estaremos falando dos determinantes sociais. Vamos falar também de semiologia e semiotécnica, biossegurança e vamos relembrar alguns conceitos referentes ao processo de enfermagem, ou seja, o NANDA, o NIC e o NOC, tá? Então vamos começar hoje com a nossa conversa? Vamos aqui para os slides, tá? Bom, para falar não tem como, falar do processo saúde e doença se nós não falarmos de determinantes sociais, mas fazemos um apanhado também histórico. Para nós falarmos do processo saúde e doença, nós temos que lembrar que ao longo dos milênios, dos séculos, nós passamos por diferentes modelos que definiram o processo saúde e doença. Então, desde um modelo mágico, passando pelo holístico, empírico, e aí a gente entra no modelo biomédico, ou seja, da medicina científica ocidental, caímos no modelo sistêmico, e aí chegamos então no modelo da história natural das doenças. Bom, por que nós temos que lembrar isso? Porque hoje a saúde, a forma como lidamos com a saúde, ela é reflexo da nossa história, Ela tem tudo aquilo que nós carregamos historicamente. Então, para que nós possamos falar em processo saúde e doença, no cuidar, tanto da saúde individual quanto coletiva, a gente tem que lembrar um pouquinho desses modelos, resgatar algumas concepções teóricas, justamente falando dessa questão de saúde e doença. E aí fica a minha dica, então. A minha dica é que toda vez que nós pensarmos no processo saúde e doença, nós possamos lembrar do conceito ampliado de saúde, que está lá na Lei 8080, no artigo 3º, que reza assim: os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes. Entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Bom, então a gente tem que entender que os fatores externos, eles possuem um grande impacto na nossa saúde e na geração de doenças. Nós temos inúmeros determinantes sociais. Então, quando nós falamos em saneamento básico, quando nós falamos em moradia, quando nós falamos em alimentação, nós estamos falando de determinantes sociais. A maior alteração, a maior influência que nós teremos no processo saúde e doença fogem da governabilidade do indivíduo, na verdade, e tem muito mais a ver com a ausência das políticas, de saúde ou a má implementação dessas. E como que a gente pode mudar tudo isso? Através da mobilização social, não tem outra forma de mudar. E precisamos lembrar também que os determinantes sociais, eles relacionam-se com outros conceitos,
Então, por exemplo, a iniquidade social, a má distribuição de renda, as macro e micro políticas. Então, tudo isso influencia, né? Na verdade, se relaciona com os determinantes sociais. E aí, passando um pouco para a definição de determinantes sociais, de acordo com alguns autores, as diversas definições de determinantes sociais de saúde expressam com maior ou menor nível de detalhe. Então, nós temos um conceito já bastante generalizado e um conceito mais curto, né? Para alguns autores, o conceito generalizado, que é muito utilizado atualmente, é aquele de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com as suas situações de saúde, né? Com a sua situação de saúde. Aí a gente tem uma comissão, que é a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, que reza que os determinantes sociais da saúde são fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Mas aí a gente tem um conceito bem curto, bem mais curto da Organização Mundial da Saúde, que fala que os determinantes sociais são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Então um conceito mais curto que também nos faz pensar de que forma trabalhamos, de que forma vivemos, né? Então não deixa de expressar também esse conceito maior, mais generalizado. E aí nós temos uma autora, que é a Nancy, que ela introduz um elemento de intervenção, que são as ações baseadas em informação. Então, mobilização social é importante. Para isso, a nossa população precisa estar informada. Então, a saúde, a doença e o cuidado, eles são determinados socialmente, né? Se nós formos pensar na saúde como um todo, é inevitável nós acreditarmos e defendermos que eles são determinados socialmente. E eles variam conforme os tempos, os lugares, as culturas. Então, diferentes culturas terão diferentes entendimentos sobre saúde. Diferentes tempos terão diferentes movimentos em relação à saúde, né? E isso implica dizer que a organização das ações e dos serviços de saúde, das redes de apoio social, elas precisam ser planejadas, né? E geridas, não só planejadas, mas também geridas de acordo com a necessidade da população de um determinado território. Então não adianta, baseado nos determinantes sociais, no perfil de saúde de uma população, não adianta eu querer trabalhar um determinado território como trabalhava em um outro determinado território. São territórios diferentes, com populações diferentes, em tempos diferentes, que têm necessidades diferentes, ok? Então, só para a gente fazer mesmo um resumo de tudo que foi falado na nossa aula presencial, essa é uma pequena fala sobre os determinantes sociais. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre semiologia e semiotécnica. Existem técnicas que são específicas da enfermagem. E aí a gente fala da verificação, né, dos sinais vitais, a anotação de enfermagem e a técnica de lavagem das mãos. Vou fazer aqui um breve resumo sobre as técnicas de enfermagem relacionada aos sinais vitais, tá bom? Vamos falar um pouquinho porque a gente tem que lembrar das tabelas, dos números, que estão bastante presentes nas nossas questões de concursos, né, e de provas pelo Brasil afora. Bom, então falando de sinais vitais, vamos começar pelo pulso.
Então, o pulso é a mesma coisa, ou muito semelhante, considerada assim nas provas como frequência cardíaca. O pulso apresenta as seguintes denominações, então, normocardia, bradicardia, taquicardia, taxfigmia, bradisfigmia e pulso filiforme. Bom, aí vocês têm a definição, então, de cada um. E aqui nós temos os valores de referência segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, recém-nascidos após a segunda hora de nascimento ou até a segunda hora de nascimento, de 120 a 180, lactentes de 120 a 160, crianças de 90 a 140, pré-escolar de 80 a 110, em idade escolar de 75 a 100, adolescentes de 60 a 90, adultos de 60 a 100. Então é importante que a gente lembre, né, principalmente dessa nomenclatura, que é bastante usada nas nossas questões, né, de concurso, e algumas questões vêm até com esses valores de referência para que vocês possam interpretar. A frequência respiratória, então, lembrando que a gente deve aferir a frequência respiratória sem que o paciente perceba. Então, a gente, segurando no braço do paciente, a gente verifica a frequência respiratória, dá uma disfarçada, porque a respiração ela é facilmente manipulável, né? E a gente precisa dela enquanto sinal vital. Aqui também nós temos os valores de referência e a nomenclatura utilizada. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, para crianças menores de 2 meses, é maior ou igual a 60 incursões por minuto. De 3 a 11 meses, maior ou igual que 50 incursões por minuto. De 12 meses a 5 anos, maior ou igual a 40 incursões por minuto. Crianças de 6 ou de 6 anos acima, maior ou igual a 30 incursões por minuto, e no adulto de 12 a 20 incursões por minuto. A gente tem aí a nomenclatura, os principais tipos de alteração respiratória, que é a bradipneia, taquipneia, dispneia, ortopneia, a apneia, a respiração de Cheyne-Stokes e a respiração estertorosa, tá? Que é a respiração ruidosa. Então é importante que vocês fixem, né, essa nomenclatura para que vocês possam interpretar as questões. Vocês vão ver no material que eu deixei com vocês que nós temos inclusive questões que trazem um breve relato de caso e lá tem a alteração dos sinais vitais. Na temperatura, a temperatura corporal, ela altera de acordo com a situação, o local onde o indivíduo está. Então a temperatura é a forma do nosso corpo respirar, né? E aí também não tem muito segredo, de forma que nós temos 3 locais, basicamente, para verificação da temperatura, e em cada local desse nós temos um valor máximo e mínimo, um valor médio, né? Então, por exemplo, na temperatura axilar de 35,8 a 37, na oral de 36,3 a 37,4 e na retal de 37 a 38. Aí temos algumas dicas, né? Algumas observações a serem feitas. Então, na verificação da temperatura oral, o termômetro ele deve ser individual, o bulbo deve ser mais alongado, né? E ela é verificada no tempo de, em média, 3 minutos. Mas tem as suas contraindicações. Então, crianças, idosos, doentes graves, inconscientes, né? Doentes com distúrbios mentais, portadores de lesões orofaríngeas, após fumar, né? Ingerir alimentos muito quentes ou muito frios, é contraindicado que nós verificamos a temperatura na forma oral.
Em crianças e idosos e com distúrbios mentais, pacientes com distúrbios mentais, é por conta que ele pode morder e quebrar o bulbo na boca, tá? Na temperatura retal, também o termômetro é de uso individual. O bulbo ele é mais arredondado e proeminente para que possa ser inserido na mucosa. Ele é inserido cerca de 3,5 centímetros no indivíduo adulto e permanece também por, em média, 3 minutos, tá? A contraindicação que nós temos é para pacientes que passaram por cirurgia, né? Principalmente do reto, do períneo ou que estejam com algum processo inflamatório local. Aí nós temos a temperatura axilar, que é a mais utilizada, que nós devemos verificar em torno de 5 a 7 minutos, né? O tempo de permanência do termômetro é muito comumente realizada, é a mais frequente, né? No nosso meio, o termômetro ele pode ser utilizado em vários indivíduos. E aí agora nós temos também o auricular, que é um aparelho que nós aproximamos no conduto auditivo do indivíduo, e na pele, que a gente tem um sensorzinho de aproximação no termômetro e a gente verifica a temperatura sem muito contato. Então a gente tem as maiores alterações, que é a normotermia, o paciente afebril, hipotérmico, a hipertermia, a febrícula e a hiperpirexia. Então, guardando esses valores ou tendo como referência esses valores, já fica bem fácil de fazer a resolução de um estudo de caso. Bom, a pressão arterial. É importante que nós lembremos, né, da classificação. Aqui eu trouxe para indivíduos maiores de 18 anos, porque para indivíduos menores nós temos alteração de manguito, variação de acordo com a idade. Então eu trouxe aqui, segundo a 6ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, os valores limítrofes e classificação para adultos, indivíduos maiores de 18 anos. Então nós temos a pressão ótima, a pressão normal, a limítrofe, hipertensão estágio 1, 2 e 3 e a hipertensão sistólica isolada, tá? Na maioria das vezes, gente, a gente vê que não vem este quadro na questão, mas é bastante fácil a interpretação dos dados, até porque faz parte do nosso dia a dia, né? Nas questões, assim, a gente domina muito essa técnica, a enfermagem domina muito essa técnica e conhece muito bem esses valores. Então é só ler com cuidado, né, o enunciado da questão, ter uma concentração na leitura da questão. Não entendeu? Volte no início da questão novamente. Aquilo que você julgou bastante importante, faça um grifo de lápis. Leia as alternativas com também bastante cuidado e concentração. Lendo as alternativas, escolha aquela que mais se adequa à resposta, ok? Então, só para dar uma ajudada para vocês, para que vocês possam refazer os exercícios ou escutar esse vídeo um pouquinho antes da realização da prova ou ao longo desse tempo de preparação para o concurso, ok? Até mais!